quero dizer para você que eu tenho sido assim muito tratado por Deus em alguns aspectos da minha vida, e eu tenho orado realmente, pedido ao Senhor que me ajude a crescer. Eu disse uma vez para você, e é verdade, eu poucas vezes oro pedindo dinheiro para Deus ou alguma coisa. Geralmente, e eu não estou querendo dar uma de santarrão, mas geralmente as minhas orações são voltadas para que eu possa crescer, conhecer mais a Deus, para que eu possa me aprofundar mais na presença do Senhor, para que Ele possa elevar o meu nível de compreensão, de visão, de mentalidade. Porque nesses anos de ministério eu tenho observado que aquilo que mais destrói a vida das pessoas é a maneira como elas pensam. É a sua forma de ver, de enxergar a vida. E muitas pessoas estão assim presas à sua própria mentalidade. E a gente precisa realmente buscar um favor e graça de Deus para crescer, para viver o melhor de Deus. E eu quero gerar no teu coração essa noite o fato de que a gente precisa olhar com esperança para o futuro que Deus tem para nós. Eu gosto de 2 textos bíblicos, você não precisa abrir, mas o primeiro é Isaías 55, 8 e 9, que fala que os sonhos de Deus são mais altos do que os nossos. E que os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Então, de maneira muito básica, é como se você estivesse dizendo assim: Senhor, me ajuda, eu preciso reformar o meu carro. Mas Deus está olhando para você e dizendo assim: filho, você não entendeu que eu quero te dar um carro novo? Mas a gente tem essa mentalidade pequena e a gente acaba se aprisionando ou sendo aprisionado por isso. Jeremias 29:11, que é outro texto-chave, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. A Bíblia chega a dizer: olha, confia no Senhor, se renda, se entregue, olha, basta cada dia seu próprio mal, o amanhã pertence ao Senhor. Então, a nossa vida, nosso futuro está nas mãos de Deus. E não é só isso, Deus nos chama para pensarmos sobre o que Ele quer fazer através de nós. Eu estava lavando louça hoje de manhã, antes de vir para a primeira celebração da manhã, escutando alguns pregadores lá no YouTube, né? E eu estava vendo a participação do Silas Malafaia no Descende, o Lu Engle falando sobre a visão, e eu estava escutando algumas coisas. Enquanto eu lavava a minha louça, eu falei assim: Deus, me ajuda, esses homens, eles estão num nível diferente, eles alcançaram um patamar espiritual muito além do que eu estou agora. Eu preciso, Senhor, crescer. Aí meu filho grita lá no banheiro assim: pai, deixa eu te falar uma coisa, terminei a mansão do Minecraft. Eu preciso te mostrar, pai. Eu consegui terminar a casa do Minecraft. Você sabe aquele joguinho de você construir casa e um monte de coisa? Aí ele veio todo empolgado falar comigo sobre a casa que ele estava construindo. E eu pensei na hora: meu Deus, eu acho que a gente faz assim com o Senhor, né? O Senhor está aqui com planos tremendos para a nossa vida, e a gente chega para Ele falando de uma coisa tão simples. Eu não estou te falando que coisas simples não têm valor, mas é isso. Você está orando para reformar algo, e Deus está querendo te dizer: eu quero te dar isso, mas é novo. Eu quero fazer outra coisa na sua vida. A gente está orando por nós, a gente quer alguma coisa, mas a gente tem que chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero, mas como que eu posso ser usado por Ti? A gente acabou de participar de um evento tremendo aí no Brasil, um evento internacional chamado Descende, o Envio, né? Um evento profético, ungindo a nação brasileira para ser enviada. Não sei se você sabe, mas hoje o Brasil é o 2º país do mundo que mais envia missionários para fora. E há uma expectativa de que daqui a um pouco tempo mais o Brasil seja o maior país do mundo a enviar missionários para as nações.
não é? O primeiro hoje é os Estados Unidos. Mas existe essa expectativa sobre o Brasil. As pessoas que olham para nós de fora, olham para a gente com um olhar de que o Brasil está vivendo um avivamento. Porque o brasileiro, irmão, é assim, né? Com todo respeito a qualquer outra nação, mas as nações que eu já fui, eu nunca vi ninguém tão extravagante quanto o brasileiro. Nunca vi ninguém falar tão alto quanto o brasileiro. O brasileiro fala alto. Tem hora que você pensa que ele está brigando com alguém, que ele está gritando, mas é ele falando. O brasileiro fala tão alto que perde o fôlego no meio da frase. Então, aí você vai para países que o pessoal é comedido, né? É tranquilo, é bem polido, mas o brasileiro chega suado, ele abraça, e ele se joga no chão. E o povo lá fora tomou impacto com o brasileiro, né? E a gente que viaja, a gente está fora, irmão, você sabe quando tem um brasileiro, que você viu alguém falando alto, é brasileiro, irmão. Então, o brasileiro tem essa paixão, sabe? Essa espontaneidade, a gente precisa usar isso para alcançar as vidas, pregando o evangelho. Irmão, não seja extravagante só com alguma coisa que você gosta. Seja extravagante para dizer que você ama Jesus. Seja extravagante para demonstrar que você serve a Deus. Não dá para ser comedido com isso, tá? Então, nós precisamos entender que Deus tem algo para o nosso futuro. E eu quero te dizer uma frase, não é chavão, mas eu preciso repetir, de que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu creio nisso. Eu queria que você me ajudasse com uma unção de profeta, um olhar de profeta, e olhasse para a pessoa. Como é olhar de profeta? É um olhar penetrante. Irmão, o olhar de profeta às vezes dá medo. Então, é olhar para alguém do seu lado e dizer, olha, o melhor de Deus está por vir sobre a tua vida, tua casa, teus sonhos. Tem coisa boa pela frente, meus irmãos. Tem gente dizendo que o ano de 2020 vai ser difícil. Olha, irmão, se vier dificuldade, vai ser vencida em nome de Jesus. Se vier problema, a gente vai vencer também em nome de Jesus. Se vier alguma situação contrária, irmão, vai ser vencida em nome de Jesus. 2020 vai ser um ano abençoado, um ano poderoso. Eu até me emocionei porque vi o nosso presidente no evento e ele disse, olha, vocês têm um presidente que é temente a Deus. Eu quero declarar isso aqui para vocês. Irmãos, eu oro para que Deus realmente comece uma revolução nesse país. Nós somos um país rico, abençoado. E olha, ao contrário do que alguns dizem, que a gente está no norte, um lugar distante, irmão, nós estamos num dos lugares mais abençoados do Brasil. Olha, aqui no Pará, irmão, chove todo dia. Vai para o Chile, que só chove meia hora por ano, irmão. Vai ver o que é coisa seca, não é? Lá no deserto do Atacama, pastor Marcos, meu amigo, dizendo para mim, pastor, aqui só chove meia hora por ano. É um evento social quando chove, né? E a gente está reclamando da chuva. Irmão, a gente tem abundância de água, abundância de alimento. A nossa terra é boa. Esse lugar é um lugar abençoado por Deus. E nós somos parte desse avivamento que Deus tem para o Brasil. A gente é parte disso. Nós somos parte importante disso. Só que tem muitos de nós que precisam voltar novamente os seus olhos para Deus. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou estar citando aqui os textos agora, mas lá no livro de Apocalipse, Deus traz uma palavra para uma igreja chamada Éfeso, Apocalipse 2. E Deus começa a falar coisas boas daquela igreja. Uma das coisas que ele diz assim é que você tem perseverança. Éfeso, você é uma igreja que tem perseverança. Não é no tempo passado, é agora. Você é perseverante. E por causa disso, você suportou provas por causa do meu nome, e você não se deixou esmorecer.
E Deus começa a citar muitas coisas boas a respeito da igreja de Éfeso. Mas ele diz lá no versículo 4: tenho, porém, contra ti que você abandonou teu primeiro amor. Então lembra-te, pois, de onde você caiu, se arrependa e volte à prática das boas obras. Irmãos, eu acredito que Deus tem chamado a sua igreja não para uma vida de aparência. Parece que está tudo bem, mas Deus tem nos chamado para viver realmente uma vida de intimidade, de relacionamento com o Espírito Santo. Então, alguns de nós precisamos mesmo de arrependimento. Tem gente que está pensando assim: mas como eu jejuava quando eu era jovem? Olha, quando eu era mais jovem, eu tinha uma vida intensa de oração. Quando eu era mais jovem, eu pregava o evangelho nas praças. Quando eu era mais jovem, eu pregava o evangelho nas escolas. E alguns estão até justificando a vida que tem hoje por causa do passado. Ah, mas tal coisa aconteceu na minha vida. E por causa disso, hoje eu vivo o que eu vivo. Tem pessoas culpando seus pais, culpando suas mães. Tem pessoas culpando seus antepassados. Irmão, a partir do momento que Jesus entra na tua vida, ele começa em você uma nova história. Não é porque teu pai era alguém perdido que você vai continuar, não. Jesus parou isso na sua vida. Se você entregou sua vida a Jesus, então as coisas velhas se passaram e tudo está se fazendo novo na sua vida. Se fez novo, você vai construir uma nova história. Agora tem coisas que precisam de conserto. Deus cria o homem peca contra Deus e faz algo que Deus pediu para não fazer, descobre que está nu. Você conhece a história de Adão, mas Deus, se compadecendo do seu povo, então envia Jesus. A Bíblia chama Jesus de o segundo Adão. O primeiro Adão, está lá em 1 Coríntios 15, foi feito alma vivente. O último Adão, que era Jesus, porém, espírito vivificante. Jesus disse: eu vim para trazer vida e vida com abundância. Eu vim para que você tivesse uma nova chance de se aliançar ou de se realiançar com o meu Pai. Eu estou aqui representando o Senhor. Tem coisas que a gente vai precisar voltar realmente para poder consertar e seguir em frente. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Estrategicamente, se você dá um passo para trás, é para você pegar impulso para correr para frente. Toda vez que você volta atrás, você não está pensando em voltar, você está pensando em tomar um impulso para ir além. Eu gosto de usar, por exemplo, a figura do carro, porque você tem os retrovisores laterais e você tem aquele no meio que te dão uma visão do que ficou para trás, para te dar uma referência quando você vai dar uma marcha ré. Mas por que você está dando marcha ré? Porque você não conseguiu sair com o carro logo em frente. Tem um obstáculo na frente, tem um outro carro. Então você dá marcha ré para quê? Para você sair. O teu propósito, o nosso propósito sempre vai ser seguir adiante, viver o melhor de Deus, testemunhar coisas novas do Senhor. Ou alguém já decidiu sair daqui para Belém de ré? Alguém já fez isso? Eu vou fazer uma coisa inédita que nenhum paraense fez na sua vida. Eu vou pegar esses 63 quilômetros de ré. Irmão, você vai estourar esse motor antes de chegar em Americano. Porque o carro não foi feito para isso. Agora para frente você tem 5 marchas. Alguns carros, além da ré, tem 6 marchas. Então, você para frente você pode seguir. E o para-brisa que te faz ver adiante é muito maior do que os retrovisores que te dão uma referência para trás. Você precisa fazer o que a palavra te ensina, nos ensina, a nos desembaraçar, a nos aliviar de alguns embaraços. Eu te disse no início dessa mensagem que Deus tem tratado algumas coisas no meu coração. Você sabe que eu estou num tempo de rever as minhas amizades. Tem pessoas com as quais eu estou decidindo não me relacionar mais, porque eu descobri que elas não estavam contribuindo com os propósitos de Deus para a minha vida. Então eu estou selecionando os amigos com quem eu quero andar. Não é que eu sou melhor que alguém, não. Irmão, eu tenho um propósito. Eu tenho que andar com gente que vai me impulsionar. Eu tenho que andar com gente que vai me dar bons conselhos, que
que vão ser mentores, referenciais para a minha vida. E se de repente eu tiver que abençoar a vida de alguém que está para trás, eu vou fazer isso. Mas os meus referenciais serão homens que realmente vão ter autoridade para isso. Eu quero olhar para frente. Tem horas que você precisa reavaliar isso. O que está te sobrecarregando? Quais os pesos? Nessa viagem, uma das coisas que eu vi muito legal, eu não fiz isso, mas eu vi alguém voar de balão, né? E eu achei muito interessante, porque para o balão subir, eles têm que soltar os pesos das laterais. Você já viu isso aí? Então, fica aquele monte de saco de areia amarrado em volta. E o balão mais comum, você vai soltando os sacos e ele vai subindo. Ele ficava amarrado numa corda, não era para ir longe, era só para dar um aspecto para a pessoa poder ver a cidade do alto. Depois eles iam puxando de volta. Então, se você quiser voar mais alto, provar mais de Deus, você vai ter que se livrar dos pesos. Você vai ter que se livrar de pecados que estão destruindo a tua vida. Você vai ter que realmente buscar se colocar dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu acredito que o melhor de Deus sobre mim e sobre você ainda está por vir. Eu espero isso para o ano de 2020. Eu creio que Deus vai fazer algo. O diabo, ele é como esse acusador, mas Jesus é o nosso advogado. O Senhor nos diz em 1 João 2:1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, não pequem. Mas se todavia você não planejou, alguma coisa aconteceu, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Senhor. Jesus é o nosso advogado, Ele está nos defendendo, intercedendo pelas nossas vidas, para que nós possamos viver o melhor de Deus. Eu quero profetizar isso sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tuas finanças, sobre a tua alma, sobre os teus sonhos. Eu quero profetizar o melhor de Deus se estabelecendo na sua vida. E se você nessa noite está vivendo alguma dor, algum desafio, algum problema, irmão, isso não é o fim. Isso não é o fim para você. Não chegou o fim para você. Deus ainda tem mais para fazer. Mas sabe qual é o problema? É que alguns de nós não cremos mais. A gente já ouviu tanta coisa, tantas pregações, a gente já recebeu tantas orações e alguns de nós se perguntam, Senhor, por que não teve efeito? Por que não mudou nada? Sabe por que não mudou? Porque provavelmente você não mudou. Porque provavelmente você continuou fazendo as coisas que estava fazendo antes. E você precisa deixar Deus te transformar para que Ele estabeleça sobre a sua vida aquilo que Ele tem para você. Há um momento em que Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, envia ali seus anjos para livrar a família de Ló, e eles são advertidos, não olhem para trás quando eu estiver tirando vocês da cidade. Não olha para trás. Mesmo assim a mulher de Ló olha para trás. O que é que acontece com ela? Se transforma numa estátua de sal. Quantos de nós Deus está te dizendo, olha para frente, eu tenho algo para a sua vida, mas a gente está apegado com coisas. A gente está ainda tendo como ponto de referência o que a gente deixou. A gente sempre pensa para trás. Você já reparou isso? Quando Jesus diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo, ele já pensa, mas como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe, Senhor? Como é que isso é possível? Não é? Eu já sendo grande e velho, Jesus está dizendo para ele, Nicodemos, eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre você recomeçar hoje. O que eu tenho para fazer na sua vida vai começar agora. É como se eu te dissesse essa noite e te dando essa chave, irmão. Você que está aqui me ouvindo de maneira simples, volta a sonhar. Volta a sonhar. Se algum sonho teu não se realizou, mas não para de sonhar não. Continua buscando, continua crendo. Irmão, volta a amar a tua família. Não dá mais, pastor, não, dá sim. O Senhor vai renovar esse amor no teu coração. Volta a buscar o Senhor. Você jejuava, volta a jejuar. Volta a orar. Volta a ter um devocional diário com Deus.
Volta a servir na casa do Senhor. Mas eu já fui tão decepcionado, pastor. Volta a servir. Irmão, segue em frente. Olha, eu já perdi as contas nesses anos de quantas pessoas a gente recebeu aqui na igreja e a pessoa vem com aquela história: mas da onde eu vim era assim. Você quer que seja igual ao que você já viveu, mas com Deus é diferente. Ele vai colocar situações na tua vida para mexer com você, meu irmão, para mexer contigo, para te sacudir. Eu até creio que Deus pode fazer coisas para assustar a gente mesmo. Você vai ficar chocado. Deus vai te sacudir para que você desperte, acorde, porque Deus tem algo melhor para a sua vida. E excesso de futuro, você sabe que é ansiedade. Tem muita gente preocupada demais, ansiosa, perturbada, até desnecessariamente. Mas excesso de passado também tira a nossa gratidão. No final do ano passado, final de 2019, eu sofri uma decepção com alguém que era uma referência para a minha vida. E eu testemunhei uma situação, e isso realmente trouxe uma tristeza muito grande ao meu coração. Eu falei: Deus, como que eu vou perdoar essa pessoa? Me ajuda nesse processo. Age no meu coração. E Deus falou para mim: uma das formas de você perdoar essa pessoa é com gratidão. Eu falei: mas como, Senhor, que a gratidão vai me ajudar? E o Espírito Santo falou claramente ao meu coração: olha para a história. Não julga essa pessoa diante de toda uma história de frutos que ela tem por um erro que ela cometeu. Olha para quantas bênçãos ela depositou sobre a tua vida. Olha para quanta coisa tremenda essa pessoa ministrou sobre a tua vida. Então, seja grato. Isso vai te ajudar a perdoar. Irmãos, isso foi um bálsamo para o meu coração, porque muitas vezes a gente deixa de ser grato. Você já viu família brigando nas férias? Hein? Irmão, o pessoal está lá na praia, né, comendo caranguejo, está lá no beach park, está lá não sei onde das quantas, e começa a brigar no meio de todo mundo. Não era para estar num ambiente assim, só de dizer: rapaz, graças a Deus, água de coco e sombra é água fresca, né? Só coisa boa. Oh, que maravilha. Mas não, começa a brigar por coisas sem sentido, ao invés de estar aproveitando o tempo. Tem muitos de nós vivendo assim, ao invés da gente estar sendo grato a Deus, valorizando a caminhada, o dia a dia com Jesus, a gente está cheio de coisas na nossa alma, e briga, não é? E raiz de amargura no coração, e falta de perdão, e tanta coisa entulhando a nossa vida e tantos pensamentos. Eu quero te dizer que muitos de nós têm andado perturbados dessa forma. Mas Paulo disse: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que ficou para trás, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Ele diz assim: todos nós que somos maduros, tenhamos este mesmo sentimento. E ele diz uma coisa que é uma chave para mim e para você. No versículo 16 de Filipenses 3, ele diz: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmão, é daqui para frente, tá? Eu não retrocedo, não. Eu vou daqui para frente. Se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, de um peso que está me prendendo, porque eu vou viver coisas maiores com Deus. Eu não vou retroceder, não. Eu vou andar em frente. Eu não ando preso, eu ando livre, eu sou filho de Deus, essa é uma chave para a minha vida, e eu vou conquistar coisas ainda maiores. E nós temos que viver esse tempo. Eu tenho ouvido tanta gente, tem sido interessante, que Deus me mostrou essa palavra, tem tratado algumas coisas comigo, e eu ouvi algumas pessoas essa semana dizerem perto de mim: ah, minha vida era boa e eu não sabia. Ah, Senhor, como era bom aquele tempo. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes 7:10, jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim.
A Bíblia ainda diz no versículo 8: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Então, melhor é o que ainda vai acontecer do que o que já aconteceu. Irmão, se você já viveu coisa boa na tua vida, olha, eu vou te falar, o céu é o limite. Deus tem coisas muito maiores para fazer. Eu estou em busca disso. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero viver coisas maiores de Deus. Eu quero viver com meu coração livre, com a minha alma livre. Eu quero viver saudável. Eu quero ver as bênçãos do Senhor. Salmos 116, 15 diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Irmão, crente tem vida boa até quando morre. Me perdoa dizer isso, parece pesado, né? Mas a Bíblia diz que aos olhos do Senhor a morte de um santo é linda. Eu fico imaginando, irmão, se Deus que conhece tudo acha bonito, se a gente pudesse ver. A gente chora, a gente se desespera, mas imagina se a gente pudesse ver isso. Eu me lembro de uma história do meu avô, eu não estava lá. Eu até lamentei quando meu avô morreu, eu estava morando em São Paulo, queria estar lá com ele, era alguém que eu amava profundamente, um homem de Deus. Fez um cateterismo e passou muito mal depois do exame. Algumas pessoas, infelizmente, falecem nesse tipo de exame, é muito delicado. E meus tios me contaram que eles foram orar por ele no quarto de hospital, lá na UTI, e ele disse assim: não adianta mais vocês orarem por mim. Por favor, não precisa mais. Mas por quê, pai? Porque tem 2 anjos aqui já esperando para me levar. Vieram me buscar. Ele ainda estava vivo, gente. Estava falando com os filhos e soltou isso aí. Eu estou vendo aqui 2 anjos, eles estão aqui para me levar. Então não adianta vocês orarem, a decisão já foi tomada lá em cima. Irmãos, meu avô era um homem de oração. Um homem de Deus. Um homem realmente que amava o Senhor Jesus. Então, como é precioso aquilo que Deus tem programado para a minha vida e para a sua vida. Você está conseguindo entender essa linha de pensamento? É a tua mentalidade. E você precisa ver isso. E eu te digo, não se exclua, não se coloque fora do futuro, dos planos futuros de Deus para essa nação. Não se exclua dos planos de Deus. Você sabe que Deus não gosta nem de fazer algo sem antes revelar os seus profetas. Deus quer fazer coisas através de você, não é apesar de você. É usando a sua vida. O que a gente precisa é estar disponível para isso. Nós precisamos ser essa igreja contemporânea, gente. Ser uma igreja atual, relevante, que faz a diferença, que tem uma linguagem que alcança. A gente não vai adaptar o evangelho ao pecado, mas a gente precisa ter uma linguagem que alcança as vidas, as estratégias. Eu não sei se você reparou, mas o mundo está mudando muito. E está mudando muito rápido. Até eu que tenho 38, eu me considero um cara jovem, mas às vezes eu fico assim, achando que eu estou ficando para trás, irmão. Você vai conversar com os adolescentes, eles têm uma linguagem que a gente não entende. Não é verdade? Não, a gente não entende. Eu estou te falando sério. Olha, eu jogo videogame às vezes no celular para dar uma aliviada, mas eu não entendo esses jogos que meu filho joga às vezes. Eu não sei como que ele consegue aquilo ali. Então, tudo está muito moderno, está muito diferente. Agora, em nome de Jesus, nós não vamos ficar para trás, não. Nós vamos ser modernos junto. Nós vamos avançar junto. Paulo disse: olha, eu me fiz fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Irmão, nem que seja na última hora. Você está dizendo aqui: pastor, mas eu já fiz tanta coisa estragada na minha vida. O senhor não está entendendo, pastor. Se eu contar a minha história para o senhor vai chorar. Porque a minha vida tem uma história difícil. Eu já pequei isso e aquilo, eu já fiz aquilo, aquilo outro. Irmão, Sansão
está lá com os olhos furados, o cabelo cortado, sem força, mas a Bíblia diz que o cabelo dele volta a crescer. Aí ele está perto das colunas, porque os filisteus dizem assim, ó, traz Sansão para a gente se divertir com a cara dele. Esse cara aí já matou muita gente, filisteu, inimigo, mas a gente venceu, acabamos com ele, traz ele para a gente ficar zombando dele no meio da festa. Colocaram ele nas pilastras centrais daquele lugar. A Bíblia diz que Sansão ali faz como que uma oração e diz, Senhor, olha, realmente eu errei, mas me dá força agora, Senhor. Usa a minha vida mais uma vez. E Sansão então começa a fazer força. Deus age na vida dele, ele derruba as colunas daquele lugar. A Bíblia diz no versículo 30 de Juízes 16, e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram em toda a sua vida. Sansão fez algo muito mais extraordinário no final da vida do que durante toda a sua vida, o que ficou para trás. Não pensa que o teu gás acabou. Eu sinto do Espírito Santo de dizer isso. Não pensa que o teu gás acabou. Pastor, mas eu já tenho uma certa idade. Você não parou ainda, não. Você só vai parar quando Jesus te levar. Deus tem coisas para fazer através da sua vida. Você é um homem de Deus. Você se sente velho? Usa a tua sabedoria. Não, né, pastora? Mas usa a tua sabedoria. Usa as tuas experiências, o que você já viveu, o que você já testemunhou. Usa isso para alcançar pessoas. Não acabou não, meu irmão. Não acabou. Deus vai fazer coisas ainda extraordinárias através da sua vida. Não acabou não. Em nome de Jesus, eu quero realmente profetizar isso. Deus vai te surpreender. Deus vai surpreender você. Pare de dizer que a sua vida é assim e vai ficar dessa forma, não. Não, Deus tem algo maior para fazer. Deus tem planos futuros para realizar. E nós precisamos nos abrir para o novo de Deus, né? Minha esposa estava me contando que meu filho foi comer lá no encontro e tinha verdura no prato. E ele disse, não quero não essa comida, tem verdura. E alguém disse para ele, João Pedro, te abre para o novo. Prova isso aqui, quem sabe de repente você gosta, né? Olha, eu acho que é uma boa palavra. Se abra para o novo. Sabe? Deus quer fazer coisas que não está dentro da tua caixinha de pensamento. Não é? Eu tive uma experiência muito interessante com a minha esposa e o meu filho. A gente foi pegar um Uber de madrugada para ir para o aeroporto, lá onde a gente estava. E a irmã que nos abençoou disse assim, olha, não se preocupem, de madrugada vem um amigo meu buscar vocês. Que amigo é esse, né? Ela estava falando do amigo Uber. E eu pensei que era um amigo dela. Irmão, era 4 da manhã? 4 da manhã chega um cidadão. Tá? E eu não me considero um cara preconceituoso, mas eu fiquei tenso. Cabelo amarrado para trás, tatuagem aqui, pescoço, rosto. Ele foi dar um sorriso para mim, os dentes estavam todos estragados. Irmão, não é exagero não. Estava mesmo. Ele não sabia se falava inglês ou espanhol, uma ginga, né? Aí eu disse assim, rapaz. Entrei no carro, eu falei, meu Deus, eu não sei, eu nunca fumei maconha, mas isso aqui é maconha. Não é possível, o cheiro desse carro é maconha. Falei, meu Senhor. Aí eu disse assim, da onde que você é? Ele falou, da Colômbia. Eu falei, agora estragou. Com perdão a qualquer irmão da Colômbia, eu estou fazendo só uma brincadeira. E aí, eu disse assim, amor, intercede aí, tá bom? Em português, intercede aí. Senão ele não vai entender. Irmão, eu estava aqui e olhando para o GPS do celular dele para saber se ele estava no rumo do aeroporto. Olhando para as placas, quando eu vi um aviãozinho, eu disse, graças a Deus, o rumo é esse. E fomos conversando, ele falou da esposa, ele falou dos filhos. Irmão, o homem, era uma doçura de pessoa. Me tratou bem, tratou a minha família, pegou nossas malas, desejou uma boa viagem, que Deus te abençoe. Desse jeito, viu, Ruth? Foi assim. Mas, irmão, até chegar lá, eu estava muito tenso. Por quê? Por causa da aparência dele que me assustou. Você
sabe que a gente muitas vezes qualifica as pessoas por causa da aparência delas? É assim ou não é, gente? Não é? Chega uma pessoa na igreja nova, ao invés da gente abraçar e dizer seja bem-vindo, a gente dá uma olhada, um raio-x dos pés à cabeça. A gente se assusta primeiro e depois a gente se recompõe, diz, espera aí, deixa eu abençoar o irmão, e a gente abençoa. Mas a gente precisa ter um coração mais aberto, porque, olha, o mundo está mudando. Eu estava lá com a minha esposa num frio de -10, irmão, estava muito frio, eu estava com dor de cabeça de frio, e tinha um cara malhando sem camisa, uma leg verde, né? Eu falei assim, João, filma esse cara, porque isso é inédito, filma isso aí. Eu acho que era um chinês. Ele tinha pelo rosto uns 55 para 60 anos, mas o corpo do cara é impecável. Irmão, -10 e o cara malhando. E fazendo uns movimentos estranhos. Olha, gente, Deus quer agir na nossa vida, apesar do que a gente acha que é correto ou não. Por favor, entenda isso com bons ouvidos. Deus quer agir fora dessa caixa que a gente põe Ele. Eu não estou te falando para você sair por aí fazendo as coisas de qualquer forma. Mas quando chegar alguém aqui, nós vamos abraçar essa pessoa. Nós vamos acolher essa pessoa. E nós vamos permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida dela para que ela seja transformada por Deus. Na época, imagina se hoje João Batista entra aqui vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto com mel. O que é que você ia pensar? Se Isaías entrasse aqui nu, a Bíblia diz que ele teve que ficar 3 anos e meio dessa forma, descalço, despido, 3 anos, na verdade, para chamar a atenção daquele povo. O que nós pensaríamos? É claro que era uma outra época, era um outro momento, mas eu quero te falar que Deus tem coisas extraordinárias para fazer através da minha vida e da sua vida. Eu oro para que Deus tire a gente dessa caixinha e haja de maneira poderosa e sobrenatural através de nós, porque esse fogo não vai se apagar, a gente vai tirar essa cinza velha, vai colocar lenha nova, a gente vai continuar queimando no altar do Senhor, a gente vai continuar sendo o canal de Deus. A gente está muito preocupado, irmão, o maná era só para um dia, você não podia guardar para o outro, era o que Deus estava te dando. Deus enviou alguns e disse, olha, vai, não leva nem uma segunda roupa, vai com o que você tem, eu vou te dar graça, eu vou prover na tua vida, eu vou te abençoar. Deus falou, Abraão, vai para essa terra que eu vou te mostrar, vai em frente, eu tenho planos, eu vou abençoar as famílias da terra através de você. Mas o que nos impede? Muitas vezes essas decepções, esse medo, essa insatisfação e esse descontentamento. Por mais simples que seja a sua vida, é a vida que Deus está dando para você viver. É a vida que o Senhor está te colocando para viver e Ele quer te usar. Nem que seja para ganhar o teu vizinho, nem que seja para ganhar a tua família, nem que seja para ganhar o seu lugar de trabalho, as pessoas que estão próximas a você. Vou pedir para você ficar de pé, por favor. Mantenha viva a sua esperança, mesmo em tempos difíceis, de que o melhor de Deus sobre a sua vida ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. E Deus nos chama para viver esse tempo que se chama hoje. Não viva esse cristianismo de domingo, mas durante essa semana, seja um canal de Deus para abençoar alguém. O melhor de Deus ainda está por vir. Você pode dizer isso mais uma vez para alguém perto de você. O melhor de Deus está por vir ainda sobre a sua vida. Romanos 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes
e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Tudo que você viveu ou tem vivido na sua vida não é para te destruir, mas é para que através dessa experiência você se encha ainda mais de esperança naquilo que o Senhor tem para fazer, e Ele vai fazer. Ele vai fazer. 2020, a gente está declarando o ano da ativação. Eu creio em Deus ativando muita coisa no nosso meio. Deus ativando muita gente aqui para viver o melhor que Ele tem. Então, eu quero orar com você. Vou pedir que você feche seus olhos e coloque a tua vida diante do Senhor. Coloca a tua vida diante de Deus. Diga: Deus, eu quero viver o teu melhor para a minha vida. Eu quero viver os teus planos. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero realmente viver o que tu tens para mim. Eu oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, declarando que toda amarra, toda prisão maligna, tudo aquilo que pode estar impedindo a vida de alguém de avançar, de amadurecer, de crescer, de frutificar, eu declaro isso repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Substitui, Senhor, essa preocupação com o futuro por confiança, por descanso. Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir. Senhor, o passado não vai nos aprisionar, os embaraços não vão nos aprisionar, mas a gente vai continuar avançando. Em nome de Jesus, eu oro por aqueles que em algum momento da vida deixaram de sonhar, deixaram de crer, deixaram de acreditar. Pessoas que já ouviram tantas pregações, já receberam tantas orações, mas que ainda não foram atingidas profundamente. Ô Espírito Santo, toca essas vidas hoje. Toca essas pessoas nessa noite. Vem com a tua presença sobre elas. Vem com a manifestação da tua presença sobre elas. Porque o Senhor está chamando essas pessoas para ter um relacionamento, para ter intimidade, para se aprofundar com a sua presença. Eu oro por aqueles que estão achando que a sua vida acabou, que não tem mais esperança. Não, Senhor, renova as forças do cansado, dá forças àquele que não tem mais vigor. Em nome de Jesus, refaz esse gás aí, Senhor. Tem muita lenha para queimar, tem muito fruto para frutificar, tem muita vida para ganhar. Senhor, surpreende os meus irmãos. Surpreende eles, aqueles que pensam que não tem mais o que dar. Senhor, eles serão usados poderosamente nas tuas mãos como uma fonte de referência, uma fonte de vida, até mesmo para os mais jovens. Senhor, em nome de Jesus, usa os teus filhos, aqueles que acham que não tem mais esperança para o seu casamento, para a sua família. Eu repreendo isso em nome de Jesus e declaro a restauração do Senhor sobre essa casa, a restauração do Senhor sobre esse lar, a restauração do Senhor sobre essa família. Eu creio, Senhor, no teu melhor. Quebra a nossa religiosidade, Senhor. Quebra isso, Senhor. Quebra qualquer religiosidade, Senhor. A gente está aqui não é por causa de uma religião, é por causa do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que vai nos salvar, que já nos salvou. Nos surpreenda, Senhor. Eu estou aqui orando por um ano de 2020 sobrenatural, um ano extraordinário, um ano onde o Senhor vai ativar muita gente. Eu profetizo essas pessoas levando as notícias de boas novas aos enfermos, aos perdidos, aos aflitos. Senhor, a igreja de oração vai fazer parte do grande avivamento que o Senhor está trazendo sobre o Brasil. Nós não estamos de fora disso.
Nós não estamos de fora, nós queremos ser parte aqui no Pará desse grande avivamento. Nós queremos ser parte daquilo que o Senhor vai fazer nas nações. Nós queremos ser parte daquilo que o Senhor está planejando fazer no céu, fazer aqui na terra, Senhor. Senhor, nós não vamos ficar fora daquilo que o Senhor vai fazer, não. A gente faz parte. Eu quero que você levante suas mãos em rendição ao Senhor, dizendo: Senhor, eu faço parte disso. Usa a minha vida. Nós vamos ganhar o Pará, nós vamos ganhar o Brasil, nós vamos ganhar as nações. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu faço parte dessa geração, essa geração de avivamento. Eu faço parte dessa geração incendiada. Eu faço parte disso. Senhor, toda ação do diabo para minimizar a minha mente, para minimizar os nossos sonhos, para mediocrizar a nossa vida, caia por terra em nome de Jesus. Nós não somos medíocres, nós somos filhos de um Deus Altíssimo. Nós somos filhos de Deus, justificados e lavados pelo sangue de Jesus. Senhor, nós somos filhos, nós vamos conquistar, nós vamos avançar em nome de Jesus. Senhor, nós somos parte do que o Senhor vai fazer. Nós somos parte desse grande avivamento, em nome de Jesus. Começa isso em nós e haja através de nós. Senhor, nós estamos aqui. Diz para Ele: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Me envia, eu estou aqui. Usa-me, usa-me, em nome de Jesus. Pai, usa as nossas vidas. Sela esse momento aqui, Espírito Santo. Registra isso, Espírito Santo. Eu estou aqui, Senhor. Nós estamos aqui. Usa-nos. Chegou a hora, Senhor. Essa é a hora. Esse é o momento. Usa-nos, Senhor. Rompe com qualquer barreira, com qualquer cadeia. Rompe, Senhor. Essa é a hora, essa é a nossa hora. É a hora do teu povo. Essa é a nossa hora, Senhor. Usa as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você recebe isso, eu quero que você aplauda bem forte o Senhor. Uou! Aleluia!